Há quanto tempo você não faz um check-up? O medo de descobrir algo sério sempre foi uma barreira muito grande para o público masculino chegar ao consultório de algum médico. Mas essa história tem mudado um pouco nos últimos anos por conta do grande apelo da mídia e do avanço nos casos de algumas doenças, como o câncer de próstata. Mas a prevenção masculina tem que ir além disso. Muitas outras doenças têm afetado a qualidade de vida do homem e repercutido, inclusive, na sua função sexual. A preocupação com o câncer tem trazido os homens mais ao consultório, mas eu estou aqui hoje ao lado do Dr. Leocácio Barroso, urologista, para conversar sobre isso e dizer que essas preocupações têm que ir além, não é, doutor? Não é só o câncer de próstata, não é só o câncer, mas o homem tem sido aí acometido de várias doenças, diabetes, hipertensão, muita gente morrendo nova com AVC, muitos homens tendo infarto, enfim. São muitos problemas por conta, inclusive, dessa vida louca que a gente tem vivido, muita correria, muito estresse. Então, há um aumento desse número de homens aqui no consultório, há uma preocupação maior com isso, não só por conta do câncer. Tudo bem? Tudo bem, Natália. É interessante isso que você falou, né? O homem ele vem realmente preocupado com o câncer, né? Às vezes com algum sintoma urinário, dificuldade para urinar. Mas o homem tem que se preocupar não só com o câncer, ele tem que se preocupar com a saúde, sua saúde geral, né? A gente sabe que hoje os fatores de risco, por exemplo, para doença coronariana, para o acidente vascular cerebral, são os mesmos fatores de risco para disfunção erétil, para hiperplasia prostática benigna. Então, quando o homem vai ao urologista fazer sua prevenção do câncer de próstata, ele tem que preocupar com a sua testosterona, né, que é em torno de 40% dos homens depois dos 50 anos começa a ter uma queda gradual da testosterona. Isso pode acometer a sua saúde geral também. A testosterona é importante para a força muscular, para a sua função, para o seu libido. Então, assim, a vinda do homem ao consultório do urologista é importante que se faça não só para ele fazer a sua prevenção do câncer de próstata, mas para cuidar da sua saúde geral. Que, claro que é importantíssimo e a ajuda da mídia também é muito importante, né? Porque os homens fazem mais o exame, que antes era cercado de muito tabu. Mas tem que ter essa preocupação toda, né? Mas eles chegam com muito medo, doutor, aqui? Tem medo do que pode acontecer? Tem medo do exame? O homem ele tem medo do câncer, né? Ele tem medo da cirurgia, né, do procedimento e das consequências, né? A gente sabe que a cirurgia para o câncer de próstata, a cirurgia ou a radioterapia, quando o câncer é localizado, tem algumas complicações que precisam ser muito bem trabalhadas e conversadas com o paciente. Então, ele sabendo disso, tem muito homem sendo operado e eles conversam com os amigos e sabem das complicações, né? As principais são a incontinência urinária e a dificuldade de ereção. Então, isso precisa ser bem trabalhado, ele precisa saber que tem tratamento para isso, porque isso também faz com que ele não procure, né? O medo da doença, o medo da cirurgia faz com que ele não procure. Então, é importante que ele vá ao seu urologista para ele tirar todas essas dúvidas. Quem quer fazer só o PSA, resolve? Não, o PSA somente não resolve. Ele, claro, ele é um bom marcador tumoral. Porém, parte dos homens que têm câncer de próstata pode ter o PSA normal, né? E ser detectado apenas no exame de toque retal. Então, o importante é você associar o toque ao PSA, porque isso aumenta a acurácia no diagnóstico do câncer de próstata. A partir dos 40. Na realidade, hoje, todo homem a partir dos 50 anos deve começar a fazer sua prevenção do câncer de próstata e aqueles com história familiar de câncer na família devem começar a partir dos 45 anos. Aumentou um pouco, né? Há pouco tempo atrás era 45, 40 anos. Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 50 anos, quem não tem história familiar, e a partir dos 45 anos, quem tem história familiar. Doutor, o senhor falou aí a questão da cirurgia. Quais são os casos cirúrgicos? Então, o câncer de próstata, falando do câncer, né? O câncer de próstata, quando está na fase inicial, o tratamento é a cirurgia, que é a prostatectomia radical, ou a radioterapia. São os dois procedimentos padrões, né? Quando o indivíduo tem só hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata que entope o canal, aí ele faz uma ressecção transuretral da próstata, tira o miolo só da próstata, né?
se faz isso com um aparelho endoscópico ou faz isso cirurgicamente quando a próstata é muito grande. E para definir se vai ser a cirurgia ou a radioterapia, vai depender de cada caso também? Na realidade, o paciente ele pode ser curado com a radioterapia ou com a cirurgia na doença localizada. O que vai diferenciar por exemplo, o paciente tem uma cardiopatia grave, tem alguma contraindicação à cirurgia e aí acaba, né, tendo que fazer a radioterapia, que é um procedimento mais simples. Porém, ele tem que saber que a radioterapia também tem consequências. Existem complicações da radioterapia. A próstata ela fica muito próximo da bexiga e do intestino. Então a radioterapia ela pode queimar um pouco a bexiga e queimar um pouco o intestino. O paciente pode ter sangramento nas fezes, pode ter dor para urinar, sangue na urina. Então, as complicações da radioterapia são muito difíceis de tratar. Então você tem que fazer esse balanço todo com o paciente, depende da idade do paciente, de fatores de risco, né? Então assim... Principalmente a localização do tumor. Sim, esses dois tratamentos são para tumores localizados, que estão só na próstata. Quando o câncer sai da próstata e vai para os ossos, por exemplo, para outros órgãos, aí o tratamento é bloqueio hormonal, é um outro tipo de tratamento, não é cirúrgico. Mas é sempre que às vezes fica mais no cantinho, tem isso também? Ou não? A localização na próstata é a mesma? Ou às vezes fica mais no cantinho, mais em cima? Quando a lesão está localizada na próstata, mas ela tem, por exemplo, ela acomete os dois lobos da próstata, né? Ou na biópsia, são vários, mais de 50% dos fragmentos acometidos, ele tem uma chance maior de ter uma recidiva. Isso nos dá a chance de progressão do tumor, de recidiva do tumor. Mas se a doença está localizada na próstata, ela vai responder à radioterapia ou à cirurgia. E depois da cirurgia, como é que é feito o acompanhamento? Esse paciente tem que continuar fazendo exames regularmente? Isso. O PSA, nessa situação, no pós-operatório, por exemplo, quando ele tira a próstata, o PSA é para zerar. Né? Então, como o PSA zera, então o acompanhamento com o PSA é muito fidedigno. Qualquer aumento do PSA já significa uma recidiva da doença. Então, geralmente no pós-operatório vem 0,001, 0,02. Se chegar a 0,2, já indica uma recidiva bioquímica. Então, o paciente já pode submeter uma radioterapia de resgate, que a gente chama. Então, o paciente deve fazer o acompanhamento depois da cirurgia a cada 3 meses um PSA. Cada 3 meses. Doutor, voltando aos outros problemas. Quando chega aqui ao consultório, às vezes ele vem com uma queixa qualquer, mas sempre o senhor prescreve todos os exames até para se certificar de que está tudo bem. Sim, quando o paciente vem ao consultório fazer uma prevenção do câncer de próstata, por exemplo, eu já faço o check-up de saúde do homem. Ele vai sair com o colesterol feito, com a sua função renal, com a testosterona. Por isso que é importante que o homem vá ao consultório, né? Porque ele vai acabar cuidando da sua saúde geral. O que é que o senhor tem visto por aqui que é mais preocupante, tirando a questão do câncer de próstata? O que mais preocupa a gente são os fatores de risco para as doenças coronarianas, né? Como eu falei. Porque os AVCs, né? Muito frequentes, né, doutor? Muito frequente, os AVCs, a disfunção erétil, tem ideia. Quando o indivíduo tem um AVC, o vaso que irriga o cérebro, a artéria que irriga o cérebro, ela tem um calibre muito maior do que o vaso que irriga o pênis, por exemplo. São microvasos. Então, quando o indivíduo tem um AVC, ele já tem os vasos da genitália entupidos, já tem pode ter uma coronária entupida, porque os vasos são de menor calibre. Por isso que é importante você avaliar a saúde geral do homem, porque são os mesmos fatores de risco. E há pouco tempo foi publicado no European Urology, que é uma revista que tem um grande impacto, que esses fatores de risco são os mesmos para a hiperplasia prostática benigna, que se achava que era só a idade que era o fator de risco para a hiperplasia prostática. E se sabe hoje que pacientes que têm diabetes, hipertensão, têm colesterol elevado, ele tem uma chance maior de desenvolver a hiperplasia prostática benigna. E muitos gordinhos também, né? Muitos gordinhos. Os gordinhos, quanto maior a circunferência abdominal, menor são os níveis de testosterona. E a testosterona baixa se correlaciona com depressão, né? Com diabetes, com a resistência insulínica. Então, são coisas, tudo isso está envolvido, é como se fosse então, estão correlacionadas e precisam ser trabalhadas conjuntamente. Agora o senhor falou aí da disfunção erétil, tem alguma novidade em tratamento? Bom, a disfunção erétil não tem grandes novidades. O que tem se pesquisado mais no momento é o uso de células tronco, de células potenciais, para serem implantadas dentro dos corpos cavernosos para melhorar a questão da ereção. Só que isso são pesquisas, ainda não tem nada
ainda de uso clínico, né, no dia a dia. Mas assim, o que nós temos assim de novidades é o implante da prótese peniana inflável, né, que é uma cirurgia que é pouco realizada, né? Nos Estados Unidos só se coloca essa prótese inflável, porque lá os seguros saúde pagam, mas aqui no Brasil são cirurgias que são realizadas com menos frequência, mas que nós temos feito treinamento, né? Urologistas aqui de Fortaleza têm feito treinamento, essa cirurgia começou a ser feita aqui em Fortaleza também. E bons os resultados? Os resultados são muito bons, né? A prótese inflável, diferente da prótese semirrígida, ela promove uma ereção mais próxima do natural, né? E isso leva a uma melhora da qualidade de vida do paciente, com certeza. Doutor Leocácio, muito obrigada então pela sua participação aqui no nosso check-up e fiquem um alerta para os homens. Quanto tempo faz que você não consulta o seu médico? Não tenha medo do urologista. Vocês não assustam, né, doutor? Vocês só ajudam, né, doutor? Com certeza. Eu agradeço demais a participação no seu programa, viu? Nós que agradecemos e fica aí esse alerta. Vamos cuidar da saúde. Obrigada, doutor. Obrigado.